Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James, para falar sobre cinema, séries e te oferecer uma curadoria do que assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, e marquem para serem avisados dos novos episódios. Curtam, comentem, espalhem a palavra deste podcast por aí. Para falar comigo, usem a caixa de comentários do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas social medias, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram e no Blue Sky, ou através do YouTube. Comentem aí no YouTube caso vocês estejam ouvindo esse episódio por esta plataforma. Por fim, eu tenho que reforçar sempre o convite para vocês seguirem a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. E considerem também serem apoiadores pagos para fortalecer a criação de conteúdo feita de forma independente. A Mala fica no malanewsletter.substack.com. Se preferirem, acessem aí as minhas redes sociais que vocês vão encontrar o link dela por lá. Hoje vamos falar do filme mais recente e, quem sabe, o último de Clint Eastwood, Jurado número 2. It was last October. It was raining, and I hit something. I got out the car and I looked around. I checked, I didn't see anything, and I figured it was a deer that ran off. Okay, what's the problem? I got called for jury duty. The Kendall Carter case? 1 year ago, on October 25th, the defendant, James Scythe, and his then girlfriend, Kendall Carter, they had a fight. And he's gonna pay for what he did. Uma das discussões mais pertinentes do cinema nos dias de hoje é o etarismo no cinema, principalmente em Hollywood. Eu já falei sobre isso por aqui, quando eu falei sobre atrizes que em outras eras em Hollywood não conseguiam papéis a partir dos 40, 50, 60 anos de idade. Hollywood já foi assim, principalmente com atrizes. A atriz era, de certa forma, aposentada quando chegava em uma determinada idade, substituída por outras mais jovens. Não existiam bons papéis para atrizes mais velhas. E quando eu falo mais velhas, é a partir de 40 anos, em Hollywood. Essa é uma discussão que continua em voga, porque apesar de Hollywood ter mudado bastante, e sim, hoje temos mais papéis para atrizes mais velhas, basta vocês assistirem a qualquer série, a qualquer filme feito em Hollywood especificamente, que vocês vão perceber isso. Mas o fato é que essa ainda é uma discussão bastante pertinente. As atrizes continuam lutando por isso, lutando pelo fim desse etarismo, pelo fim dessa história de aposentar as próprias atrizes a partir de uma determinada idade. Eu me pus a pensar sobre isso quando eu comecei a assistir o Jurado número 2, filme deste episódio aqui de Meninos Eu Vi, porque ele é dirigido por Clint Eastwood. Clint Eastwood está com 94 anos. E aí eu me pus a pensar sobre se existe esse tal etarismo
para homens e para cineastas. E para homens cineastas, para cineastas homens. A resposta óbvia é que não. Nunca existiu isso. É muito curioso a gente perceber como que esse etarismo é só para mulheres, é só para mulheres atrizes, para mulheres que precisam de uma determinada, ou pelo menos precisavam, nos conceitos hollywoodianos, de uma determinada juventude, de uma determinada beleza e que num determinado momento isso não era mais aceito. Para cineastas homens, eu diria que para cineastas mulheres também, a gente tem vários casos de cineastas mulheres que filmam, continuam filmando, sempre filmaram até uma idade avançada da vida. Para cineastas homens, isso com certeza nunca existiu. São muitos os casos de homens cineastas que filmaram até 80, 90 anos. E eu me pus a pensar nisso exatamente porque, nesse caso, o etarismo nunca existiu e ele nunca deveria existir. E aí vale pra tudo. Nunca deveria ter existido esse etarismo no caso das atrizes mulheres, nunca deveria ter existido o etarismo no caso dos cineastas homens, porque a experiência que vem com a velhice é fundamental em alguns casos. E eu acho que no caso de cineastas que trabalham com suas visões do mundo, que imprimem suas visões do mundo em seus filmes, isso é muito mais gritante. Que bom que não existe o etarismo nesse caso e que bom que Hollywood está mudando no caso do etarismo das mulheres atrizes. Nunca deveria ter existido, não deveria existir. Tudo isso para falar que determinadas visões da vida só são possíveis com a experiência. E eu acho que Clint Eastwood é um grande exemplo. É um cara que foi o grande cowboy norte-americano, depois de John Wayne, mas ele... Todos aqueles westerns que ele fez, Dirty Harry, ele sempre foi considerado um ator, aquele ator machão, durão. E é incrível como, quando ele passou a dirigir, principalmente na medida em que ele foi envelhecendo, ele foi nos oferecendo uma visão de mundo, uma visão da vida e de determinados aspectos da vida muito madura, muito interessante e sempre nos colocando para pensar. E é esse exatamente o caso desse Jurado número 2. Esse filme parte de uma premissa muito curiosa. E o que eu vou falar aqui pode parecer spoiler, bom, de certa forma é. Então, para você que liga para essas coisas, apesar de que aqui não faz a menor diferença, e eu vou explicar por quê, mas vamos lá, vamos colocar o aviso de spoiler. Spoiler! Jurado número 2, então, parte dessa premissa. Um homem comum, que é o Justin Camp, personagem do Nicholas Hoult, o protagonista desse filme, é convocado para ser jurado em um caso de assassinato. Isso numa cidadezinha no interior da Geórgia. É um crime passional. Um homem matou uma mulher, a sua namorada, esposa, não fica muito claro. Na verdade, eu acho que era namorada. Numa determinada situação. Eles discutiram em um bar e eles saíram na chuva e saíram discutindo e todo mundo viu e tem vídeo disso e ela some. Ele pega o carro e vai embora, ela some na chuva, ninguém vai atrás e ela é encontrada morta no dia seguinte, caída de uma ponte em um rio. E sim, claro, ele é o principal acusado desse assassinato. E aí voltamos ao julgamento. O Justin Camp é convocado para ser jurado, e o Justin Camp, ele é casado com a Allison, que é o papel da Zoe Deutch, muito bem nesse papel, inclusive um papel coadjuvante, mas a Zoe Deutch tá muito bem em todos os momentos que ela aparece. Ela tá grávida e eles estão naquela assim... Será que ele vai conseguir ser dispensado do julgamento porque ela tá grávida, quase parindo ali, quase 9 meses, e ele precisa ficar com ela em casa? É um casal aparentemente sem maiores questões, um casal feliz. Ele tem um passado que a gente vai descobrir depois, não é um passado de crimes, mas ele era alcoólatra, ele deixou de ser alcoólatra, frequentou o AA, ele continua frequentando reuniões do AA e ele mudou de vida, encontrou essa mulher e ela tá grávida. Então todas essas questões nos são apresentadas no momento em que ele está ali para ser chamado para o júri. E ele acaba sendo
chamado. Ele é o jurado número 2, o segundo a ser escolhido, jurado número 2 ali do julgamento. E na medida em que ele começa a participar do julgamento, à medida que o julgamento começa a acontecer, ele no início achava que não conhecia, não sabia dos detalhes daquele julgamento. Logo de cara ele percebe que ele estava no tal bar naquela noite. E não só isso, ele se lembra que ele saiu daquele dia, naquela noite, era uma noite chuvosa, e ele havia teoricamente atropelado um cervo. É uma região cheia de cervos, isso é extremamente possível, isso era extremamente possível. Quando ele percebe que ele havia atropelado o cervo no mesmo lugar onde a moça foi encontrada morta, ele percebe que não pode ser que ele não tenha atropelado um cervo, mas sim que ele tenha atropelado a moça. Como era à noite, ele sai do carro, ele não vê nada, tá chovendo, ele vai embora, fala até com a mulher que atropelou um cervo e por aí vai. O tempo vai passando no julgamento e ele cada vez mais tem certeza de que aquele acidente, o acidente em que ele atropelou um cervo, na verdade, foi o acidente em que ele matou a tal moça. E é aí que o filme realmente começa. Tudo isso que eu disse é a trama do filme, porque no final das contas, a promotoria de justiça, a promotora de justiça vivida pela Toni Collette, que é o segundo maior nome do elenco aqui nesse filme, apresenta provas, mas provas que na verdade são muito frágeis. E quando o júri chega para deliberar, o júri, com exceção dele, do Justin Camp, quer condenar o James, que é o papel do Gabriel Basso, é o assassino em questão. Só que ele, não só ele sabe que o James é inocente, ou seja, ele, o Justin, que foi quem realmente cometeu o assassinato ou homicídio culposo ou acidente, essa é uma questão que sempre se coloca no filme, será que foi um acidente? Será que foi proposital? Então ele começa a tentar mudar a opinião dos seus colegas de júri para que eles absolvam o James. E é aí que o filme começa a se desenrolar, na medida em que ele vai convencendo as pessoas e as pessoas vão realmente ficando com mais dúvida, a gente vai entrando na cabeça dele e a gente vai entendendo também quem é o tal assassino. E várias questões morais nos são colocadas. E é aí que realmente está o cerne desse filme dirigido pelo Clint Eastwood. É toda a questão moral. Por um lado, a gente tem um personagem de caráter duvidoso, já existiam outras acusações sobre ele de outras coisas. Isso o James, que é o acusado de assassinato. Esse cara é um personagem de caráter duvidoso. Outras pessoas no júri tinham coisas, já tinham coisas sobre ele, o que de certa forma é contra o próprio princípio do júri. Você não pode conhecer a pessoa, você não pode conhecer o caso, mas eles queriam condená-lo por conta de outros comportamentos dele. Mas o Justin sabe que ele é inocente, apesar de tudo quer absolvê-lo. Ele sabe que ele é inocente. Então essa é uma das questões morais. Você condenaria uma pessoa inocente naquele determinado caso por conta de outros comportamentos dela, outros comportamentos do passado? Será que é justo isso? Será que isso é justiça? E ao mesmo tempo, você que tem uma vida aparentemente tranquila, uma vida aparentemente sem problemas, você já passou por toda essa questão de alcoolismo no passado, tá levando a sua vida adiante de uma outra forma, você não é um criminoso e se vê envolvido em um acidente. Muita gente pode classificar isso como homicídio culposo, mas no filme isso também fica sob dúvida. Será que foi um acidente? Isso pode ser classificado como homicídio culposo? Você se viu envolvido nisso. Você confessaria? Ou você deixaria a outra pessoa ser condenada? Essas são as duas principais questões morais do filme e tem outras pequenas questões que vão sendo colocadas enquanto o júri vai deliberando e o júri vai e volta e o júri realmente começa a ter muitas dúvidas. Um julgamento que era para ser um julgamento, no próprio filme eles falam, um julgamento de 2 dias, ele começa a se enrolar e o júri não encontra uma solução, o júri fica com dúvidas e as pessoas vão encontrando
provas que o absolvem e provas que condenam o próprio Justin, mas ele vai ao mesmo tempo se livrando dessas provas, ele vai ao mesmo tempo desviando dessas provas. Ele consulta um advogado que é vivido pelo Kiefer Sutherland para saber o que ele tem que fazer, e o próprio advogado fala com ele que se ele confessar ele vai preso até por conta do passado dele. Ele já tem um passado de alcoolismo, já se envolveu em situações que, se colocadas nesse momento, ele sim iria preso, iria pegar uma prisão perpétua. E por isso ele quer ao mesmo tempo absolver o acusado do assassinato, mas ele não quer se envolver com a história. É uma história aparentemente simples, mas ao mesmo tempo ela é extremamente complexa por conta de todas essas conexões que a gente começa a fazer. Conexões sobre justiça, até que ponto a justiça é feita em casos como esse, porque a gente vê o júri deliberar sobre o assassinato dele com base em provas muito fracas. Não existia mesmo ali no julgamento provas que condenassem o James. Era tudo muito frágil, mas o júri toma para si o fato de que ele é culpado. O júri já o condena, o júri já entrou condenando aquela pessoa sem ao menos ouvir as provas em função do próprio comportamento dele. Então foi preciso uma pessoa que tinha certeza que o cara era inocente para poder colocar essas dúvidas todas e aí sim aflorar todas essas questões dentro daquele júri, dentro das próprias pessoas envolvidas ali naquele júri. Muita gente na crítica e outras críticas que eu já li, que eu já vi sobre esse filme, acharam um filme muito parado, um filme que não caminha para lugar nenhum. E pode até ser que você ache isso, porque o filme é apenas o julgamento e as questões que nos são propostas. Mas o que o filme traz de mais importante é exatamente isso, é uma reflexão sobre nossas vidas e que é muito coerente com a própria obra do Clint Eastwood. Se você pegar a filmografia recente do Clint Eastwood, filmografia como diretor, em alguns casos ele também é ator, mas vamos pegar a filmografia dele como diretor, em todos os filmes, alguns melhores do que os outros, o Clint Eastwood nos propõe discussões. Os últimos filmes dele, Cry Macho, A Mula, o American Sniper, Gran Torino e por aí vai, são todos filmes centrados em questões da vida e que nos convidam a pensar sobre essas questões, tanto sobre eutanásia, tanto sobre justiça, o que é certo e errado. Eu acho que a fase final da vida do Clint Eastwood, e é claro, eu tô falando fase final da vida, porque ele tem 94 anos, a gente sabe que ele não vai durar muito. Então essa fase dele tá toda centrada nessa noção do que é certo e do que é errado, de como o ser humano se coloca perante a essas questões morais que indicam o que é certo e o que é errado em nossas vidas. É uma filmografia coerente e eu acho que esse jurado número 2 é, se for o último filme da filmografia dele, como ele mesmo está propagando aos quatro ventos por aí, que é o último filme dele, terá sido um Canto de Cisnes maravilhoso e super coerente com o que esse cara nos apresentou em seu ocaso da vida. Eu adoro esse termo, ocaso da vida, que é a velhice. A velhice que o deixou mais experiente, o afastou daquela imagem de machão. O machão se tornou um homem sensível, com muito mais coisa para pensar, com muito mais coisa para nos oferecer, com muito mais propostas para o espectador. Os filmes do Clint Eastwood, você tem que parar e pensar no que está acontecendo, parar e pensar em como aquela situação se reflete na sua própria vida. Então é por isso mesmo que eu acho que esse jurado número 2 é um dos grandes filmes de 2024, um dos grandes filmes desse momento do cinema e um dos grandes filmes do próprio Clint Eastwood. De cara, eu dou 4 estrelas para ele e eu quero saber o que você achou. Você se colocou diante de todas essas questões? Você se viu diante de todas essas questões morais e se viu pensando nelas? O que você faria? Ah, esqueci de falar que o filme todo caminha para a cena final, que é o único encontro, digamos assim,
que o personagem do Nicholas Hoult, aliás, muito bem no filme, se encontra com a promotora vivida pela Toni Collette e eles têm ali um diálogo sobre todas essas questões e um diálogo que nos faz pensar em todas essas questões. O filme todo caminha para essa cena e essa cena deixa tudo ainda muito mais aberto, porque é isso, o filme é uma obra aberta, ele não tem uma conclusão o que aconteceu, na verdade até tem uma conclusão, mas muita gente eu tenho certeza que vai discordar da conclusão, que ele não deveria agir daquela maneira, mas é isso mesmo que um grande filme, uma grande obra cinematográfica se propõe, nos fazer pensar e nos mostrar que nem tudo na vida, principalmente quando envolve emoções e questões morais ligadas ao ser humano, nem tudo na vida é binário, é 0 e 1. Existem muitos caminhos, existem muitos desdobramentos e cada um de nós tem um caminho diferente para seguir. Fale comigo, eu quero saber a sua opinião. Você já sabe como falar com esse podcast. Pode ser através da caixa de comentários do Spotify ou através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas social medias, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram ou no Blue Sky, ou finalmente através do YouTube. Coloque um comentário aí no YouTube se você estiver ouvindo esse episódio pelo YouTube. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto no próximo episódio com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até lá!